Olá, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para podermos conversar, dialogar acerca do Evangelho de Jesus. O que nós vamos conversar hoje é um tema bastante instigante, pelo menos para aqueles, que são ainda, que desconhecem ainda a nossa doutrina espírita, que é a vida além da vida. Esse tema que nós vamos falar, como eu disse, ele é instigante, ele até incomoda a maioria das pessoas ainda no nosso planeta. E até mesmo espíritas, que muitas vezes não gostam de falar sobre a morte, não gostam de ver espíritos. Mas isso não vem ao caso, não é demérito nenhum para a pessoa. Mas o assunto da vida, e aqui eu vou dizer para vocês, vamos logo estabelecer que a vida além da vida, vamos tratar a vida com V maiúsculo, além da vida com V minúsculo. Porque nós sabemos que a vida do lado de lá, a vida do lado dos desencarnados, é que é a verdadeira vida. É como nos disse o nosso mestre Kardec, e está lá muito bem codificado, explicado no Livro dos Espíritos, essa questão da verdadeira vida, que é a vida espiritual. E, meus irmãos, a gente vai entender de que, para nós espíritas, para nós espiritistas, sabermos, internalizarmos essa questão da vida além da vida, é algo muito mais fácil, mais prático até, mais lógico do que para o cidadão comum, principalmente os cidadãos que nascem no Ocidente. Porque as religiões orientais, elas já têm um certo espiritualismo íncito nelas, mas para a maioria das pessoas que não acreditam na vida após a vida, elas aceitam, óbvio, de que a morte encerra tudo, de que a morte é o fim. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mas a população, ela ainda tem um quê, um ar de Tomé, de querer ver para crer. E a grande questão, quando nós falamos desses assuntos, é a ciência. A ciência ela ainda não tem provas suficientes para atender àqueles que não acreditam. Mas, como nós sabemos, para quem não acredita, para aqueles que não têm fé, nenhuma prova é suficiente. Diferente de que quando se tem fé, nenhuma prova é necessária. Então a gente vai observar que nessas questões de vida após a vida, nessas questões de morte, a doutrina espírita considera a morte como uma passagem, que nós estamos agora em um recorte da nossa vida com V maiúsculo. Sim, nós sabemos que temos pluralidade de existências, nós temos várias vidas. Nós estamos agora vivendo uma vida com V minúsculo, integrante de uma vida maior com V maiúsculo. E que essas vidas, essas várias reencarnações, elas têm por objetivo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual, a busca da plenitude, como nos fala a veneranda Joana de Ângeles. E nessa busca da plenitude é que nós vamos somando, nós vamos adquirindo robustez para crescermos. Então a gente pode entender que essa passagem de uma vida para outra
é uma passagem de uma vida do corpo físico provisório para a passagem para o corpo espiritual, esse sim, verdadeiro. Então a gente vai vendo que nós, e isso é um dos princípios da nossa doutrina, somos espíritos imortais. Nós acreditamos em um Deus único. Nós somos reencarnacionistas. A reencarnação é um dos pilares, um dos princípios básicos da nossa doutrina. E a gente vai entender de que nessa transição de idas e vindas é que nós vamos efetivamente aprendendo, meus irmãos. E a gente vai também aprendendo e tentando passar para os outros esses aprendizados. Porque se a gente for observar, a comunicabilidade nossa com os espíritos é mais um princípio da doutrina espírita e que, aliás, nos distingue das doutrinas espiritualistas. Nós traçamos comunicação com o outro lado. Nós conversamos com os seres do outro lado. E quem são esses seres? Senão nós mesmos, enquanto encarnados, conversando com aqueles que nós deixamos desencarnados, espíritos, e traçando essa troca de informações. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a entender de que essa vida com V maiúsculo, por ser a verdadeira, ela é justamente a vida que nos coordena, porque estamos nesta vida daqui cumprindo uma missão, cumprindo um dever. Um dever de quê, Wagner? Um dever de nos melhorarmos. Nós estamos aqui segundo um planejamento reencarnatório, nós sabemos, com o único objetivo de sermos pessoas, espíritos melhores do que antes. É isso que nós buscamos. É isso que nós perseguimos ao longo das nossas várias vidas. É nos tornarmos melhores. E a gente vai entender que não falta, por parte de Deus nosso Pai, esse amparo. Não falta essa misericórdia divina para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho correto e que muitas vezes nós não aceitamos. Sim, porque Deus nos dá misericórdia, Deus nos mostra os caminhos, mas Ele também nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, meus irmãos, é o que nos permite desenvolver a nossa consciência e a nossa responsabilidade. A responsabilidade de que nós temos certeza que estamos colhendo agora aquilo que plantamos lá atrás. E que ao mesmo tempo que estamos colhendo, estamos semeando para o futuro, para a nossa próxima vida. Então, o que nós podemos entender acerca disso é que essa dádiva divina de permitir que nós venhamos em vidas, em reencarnações, e retornemos para o mundo espiritual, para a verdadeira vida, através da reencarnação, Deus nos mostra aquilo que eu costumo chamar das dádivas deles do ré. Deus nos dá um recomeço. Ele nos permite uma renovação. Ele espera de nós uma ressignificação. E cabe a nós, meus irmãos, a prática do bem, o quanto a gente possa fazer. Sim, porque o Mestre Jesus, na sua vinda a essa vida com V minúsculo, ele nos deixou, não por escrito, mas nos seus ensinamentos, nas suas palavras, até porque Jesus praticava tudo exatamente que ele preconizava, ele nos deixou que nós devíamos ter o quê? Para seguir esse caminho de evolução, o amor a Deus.
o amor a si mesmo e a prática do bem ao próximo. O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente vai entendendo de que se existe essa vida que nós estamos vivenciando ela, e existe uma vida com V maiúsculo que é a verdadeira, então existe algo que nós podemos entender e chamar, e sabemos que existe, de continuidade. É um contínuo, meus irmãos. Então, o que aqui se faz, a gente permanece do lado de lá. Então, nós vamos começar a entender de que o que nós devemos ter é um equilíbrio, né, entre a nossa evolução moral e o apego às coisas materiais. Sim, porque se a vida da agora é provisória, é transitória, por que nos apegarmos às questões materiais? Se nós não vamos, se nós entendemos que nós não vamos ter nenhum, auferir nenhum conhecimento, auferir nenhum lucro do ponto de vista moral em se apegando às coisas materiais. A gente vai começar a entender de que aquele ditado dito popular, caixão não tem gaveta, é verdadeiro. Porque as gavetas que nós levamos, meus irmãos, são as gavetas da alma. Nós levamos nessas gavetas das almas aquelas questões que nós vamos guardar para sempre em nossos íntimos, em nosso coração. Nós vamos levar as nossas virtudes, nós vamos levar os nossos vícios por um bom tempo, infelizmente. Mas nós vamos efetivamente ampliando ao longo do tempo a nossa consciência. Somos seres conscientes e nós vamos entendendo de que a nossa consciência ela vai se melhorando ao longo desse trajeto. Então, quando passamos para a vida além da vida, a mochilinha, vamos dizer assim, a mochilinha que nós carregamos, ela tem que estar carregada. E é o que se espera de virtudes, de desenvolvimento de coisas, de processos versados no bem. Porque nós servimos a Deus praticando o bem. Foi-se o tempo, meus irmãos, que servíamos a Deus fazendo oferendas, né? Matando animais, até seres humanos, oferecendo joias, prata, ouro a Deus. O que Deus quer de nós é que nós sirvamos a Ele praticando o bem. Para isso, Ele nos enviou o nosso Mestre Jesus. Para isso, Ele nos mostrou que o caminho é o caminho do bem. E aí a gente vai começando a entender que esse trânsito entre vidas, ele é um trânsito também de acúmulo de virtudes, de acúmulos de vivências. Então, vamos e já devemos, nós principalmente os espiritistas, parar de pensar em finitude. Deixemos isso para os ainda leigos. A morte não é o fim. Se nós acreditássemos que a morte seria o fim, nós então iríamos chegar a duas conclusões: de que Deus seria injusto, né? E que nós não íamos, com isso, ter responsabilidade, não íamos ter consciência dos nossos atos. Porque a vida vai acabar, por que é que eu vou estudar mesmo? Por que é que eu vou procurar me empenhar? Então nós vamos começar a entender de que a justiça divina é que nos mostra essa nossa necessidade de nos tornarmos melhores. E nós ainda sabemos que não vamos conseguir em uma só vida, com V minúsculo, estarmos aptos à plenitude. Estarmos aptos, como diz as religiões, a sentarmos ao lado direito de Deus. Nós vamos precisar de várias vidas.
E nós vamos saber de que esse conhecimento que nós vamos adquirindo, ele não dá para ser adquirido de uma só vez. Não suportaríamos. Nós efetivamente precisamos de gradações. Vai ser, como diz o dito popular, às colheradas. Nós vamos nos melhorando, nós vamos nos tornando mais robustos e vamos aprendendo. E o materialismo, ele é o grande inimigo que nós, espíritas, temos. Porque, apesar dele sempre estar presente e às vezes ele está crescendo, mas a humanidade, ela sempre vai progredir, meus irmãos. E com certeza, o apego às coisas materiais, ele vai decair. Porque vai chegar um momento em que o ser humano, nutrido de informações e sabedor do Evangelho de amor de Jesus Cristo, ele vai se questionar. E ele vai ver de que, como diz Dona Joana de Ângeles, o importante é ser. É mais importante ser do que ter. O amealhar, o juntar, isso pouco importa. Vamos amealhar virtudes. E nessas questões, temos estudos acerca da morte, e doutora Elizabeth Kübler-Ross, já falecida há muito tempo, ela tem uma frase que eu acho muito bonita nos seus estudos da fase do luto, mas do luto daquelas pessoas que estavam em estágio terminal, né? Os doentes com câncer agressivos e outras doenças. E ela diz, né, que só morre bem quem vive bem. E efetivamente nós devemos estar preparados para a morte. Nós devemos estar certo, caminhar dentro de nós e viver cada dia como se fosse o último. De deixarmos as coisas ordenadas, de sabermos se nós estamos no caminho certo, para retificarmos enquanto nessa vida o caminho pelo qual nós estamos trilhando. A gente vai observar, meus irmãos, que se nós conseguimos trilhar um caminho o mais próximo do caminho do bem de Deus, nós sofreremos menos, nós cansaremos menos. E a vitória, a vitória ela é certa. Aliás, Emmanuel nos fala que o bem será o grande vitorioso, mas que o mal não vai se entregar sem luta. Wagner, que mal? O mal que reside dentro de nós? Sim. O grande desafio nosso é vencer a nós mesmos. É essa grande luta que nós temos que travar nas vidas que nós vamos, que Deus vai nos disponibilizando. É isso que nós pensamos e é isso que nós devemos literalmente praticar. É vencer, traçar estratégias para vencermos a nós mesmos, os nossos sentimentos ainda ruins, né? Ainda aquelas questões do primarismo animal que nós trazemos dentro de nós. Então, meus irmãos, no momento em que o ser humano, que nós tomamos consciência dessa verdadeira vida, nós aí entendemos de que essa continuidade ela tem que se dar sem sobressaltos, sem solocamentos. Ela tem que se dar de uma maneira tal em que a gente continue a nossa evolução sem perder mais tempo. Porque nós temos que superar as causas menores. Nós temos que superar aqueles movimentos que só nos fazem atrasar o caminho, a jornada, e que já deveríamos muitas vezes estar livres deles. Mas ainda nas nossas fragilidades morais, nós não conseguimos nos libertar. Mas o certo é que, com a fé que nós temos em Deus e que precisamos desenvolver na esperança e com a prática do bem,
nós vamos criando essa envergadura moral, essa firmeza, para que possamos, né, juntamente com todos os outros, crescermos, passarmos para essa vida com V maior. E do lado de lá, mostrarmos aquilo que amealhamos de bom. Mas a gente também tem que entender de que espíritos ainda imperfeitos que somos, infelizmente ainda vamos por um tempo amealhar coisas não muito boas. Como eu disse, ainda heranças do nosso primarismo animal. Mas, meus irmãos, como está lá em Um Céu e um Inferno, de Allan Kardec, não existem penas eternas, né? O que existe é a gente se arrepender, é a gente espiar, é a gente provar, é a gente reparar os males que nós fizemos. Porque Deus sempre nos dá oportunidades. Não existe o acaso. Tudo existe com uma resposta plausível e lógica. Então, nessas escolhas nossas estão as escolhas das nossas provas, porque a gente só nasce ou renasce determinados para o bem, para a nossa perfeição. E aí a gente vai entender de que, enquanto estamos nessa nossa vida, nós sabemos daqueles processos que nós iremos passar, de família, de casamento ou não, né? Do processo de profissão, mas uma certeza que nós temos é a certeza da morte. Daí porque devemos entender a morte como um processo factível, mas um processo que ele encerra não uma vida, ele encerra um estágio para que outro possa se iniciar, dando continuidade à vida maior de nós que somos espíritos imortais. Então a gente precisa ter essa conscientização de que o lado de lá, como muitos falam, ele é exatamente construído de acordo com o que nós somos. Quem eu sou? O como eu ajo? De que maneira eu ainda penso sobre determinados assuntos? Eu me considero uma pessoa boa ou uma pessoa má? Não, nem boa nem má. Eu me considero uma pessoa boa, mas ainda com arroubos de maldade. Cada um de nós, meus irmãos, segundo o nosso estágio moral em que encontramos, essa condição que nós estamos, temos algo a dar de bom, mas também temos algo de mal que nós devemos suplantar, que nós devemos extirpar dentro de nós. Se poderia dizer que nessa passagem de uma vida com V minúsculo para outra vida com V maiúsculo, esse seria o nosso passaporte. Esse seria o bilhete de retorno à vida maior. É o que nós fizemos de bom. E à medida em que nós fazemos coisas boas, esse bilhete nos dará lugar do outro lado a um lugar cada vez melhor. Aliás, o próprio Jesus fala de que ia preparar para nós um lugar. Falou para os discípulos: prepararei um lugar para vós. Então a gente vai entendendo de que, se nós compreendemos que o caminho é o caminho do bem, se nós entendemos que o mal que a gente fez, a gente paga com o bem que a gente faz, nós temos meio caminho andado para essa nossa reabilitação espiritual. Wagner, por que meio caminho andado? Qual é a outra metade? A outra metade é a gente ter a fé, a gente ter o sacrifício, a gente ter a renúncia, exercer a renúncia para praticar.
Não bastam somente teorias, meus irmãos. Não basta somente falar, falar, falar e falar. Basta sim praticar. O que a gente precisa entender é que nesse trânsito que nós temos neste planeta ou em outros planetas, o único objetivo são as nossas melhorias. Mas as nossas melhorias interiores, a melhoria do nosso espírito. E nós vamos perceber que do lado de lá estão aqueles que torcem por nós, estão aqueles que são as nossas parentelas espirituais, estão aqueles que estão esperando, aguardando o momento certo de cumprirmos o acordado para que eles possam entrar em cena, para que um determinado trabalho no bem, do amor ao próximo, no bem da humanidade, possa ser desenvolvido. Eu costumo comparar essas questões de trânsito de reencarnação e de nossa vinculação com outros, da nossa tarefa maior, com aquela corrida de bastão. Vocês já viram? A pessoa corre, dá uma volta, aí o outro está esperando, você passa o bastão, o outro segue. É assim. Tem sempre alguém a nos esperar com esse bastão, para que o trabalho incessante do amor não possa parar. Mas, meus irmãos, não pensem não. Qualquer um de nós tem esse trabalho. Somos uma peça dessa máquina divina. Podemos ser um parafusozinho escondido lá embaixo. Fazemos falta. Deus nos quer atuante. Ele nos quer trabalhando. E aí a gente vai começando a ver de que do outro lado da vida, então, não vai ter milagres. Quem vai fazer os milagres somos nós. O que é que nós vamos levar para o outro lado da vida? O que é que nós fizemos de bom, né? Então, por que isso? Porque a morte, ela não nos vai transformar em um passe de mágica. Nós não vamos nos tornar anjos de uma hora para outra. A gente vai entender que a situação que a gente encontra lá vai ser exatamente a mesma que a gente está construindo aqui nesse momento. Por isso que eu sempre costumo dizer que nessa nossa construção, a gente tem que ir construindo e fiscalizando a nós mesmos. Vamos fazendo essa construção e vamos vendo logo se alguma parede não está subindo, não está se erguendo torta, um piso sem nível, para a gente ir reparando logo, para que essa construção ela se torne estável, ela seja uma construção em que ela seja forte, em que ela possa resistir às intempéries, à chuva, ao sol, às tempestades, às ventanias. A gente não dá, meus irmãos, mais para perder tempo com dúvidas, com questionamentos, nós espiritistas. Sabemos da existência do mundo maior. Sabemos da existência do mundo espiritual, então vamos procurar fazer a nossa parte. Vamos procurar trabalhar incessantemente no bem. É isso que nos cabe. E nos cabe como algo que vai nos fazer melhorar. Vamos nos esforçar para praticar a lei de justiça, amor e caridade, a verdadeira lei. Porque em cima disso é que a gente vai conseguir alcançar a nossa essência, vai conseguir atingir a nossa plenitude. E isso é que vai fazer uma diferença fundamental entre sermos felizes ou infelizes, né? Porque a felicidade ou a infelicidade é o que nos aguarda no lado de lá. E de acordo com essa nossa construção, nós precisamos entender, meus irmãos, de que existe essa necessidade de nós crescermos, de nós evoluirmos. Então não dá para deixar para depois. A vida maior, a vida com V maiúsculo, a do lado de lá, é a verdadeira vida. Mas vamos fazer jus a participarmos dela melhor do que quando saímos. Melhor do que
quando reencarnamos. É o nosso objetivo, é a nossa missão, é a missão de amor que Deus nos dá. Vamos raciocinar, vamos refletir para isso. Vamos ter momentos de torpor, de tristeza, vamos ter momentos de dúvidas, mas vamos nos lastrear na fé, na oração e, sobretudo, na vigilância a nós mesmos. Fiquem em paz, Jesus que os abençoe, sigamos em frente, até a próxima. Um abraço a todos.